Olá, bom dia a todos. Eu sou Alexandre Monteiro, sou o gerente comercial da Color Mix. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer mais uma vez a presença na nossa Intec. Desta semana, a Intec desta semana será Proteção Verde, Cosméticos Sustentáveis. Será ministrado pela nossa responsável técnica da Color Mix, que é a Eliane Dornelas, já de bastante apresentações aí com vocês. Estou relembrando aqui que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube. Caso você não consiga assistir na íntegra, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E já aproveito a oportunidade para que você possa se inscrever no nosso canal. Você pode marcar e receber notificações dos novos vídeos que a gente divulga praticamente semanalmente lá. As sessões de perguntas e dúvidas, elas serão respondidas no final da apresentação. Vocês podem utilizar o Q&A, que está aqui embaixo, ou pelo chat, ou levantar a mão, que o nosso pessoal, o Fernando, pessoal de suporte, vai colocar você ao vivo, você vai poder fazer a pergunta se desejar, tá bom? Agora eu gostaria de chamar a Eliane. Eliane, bom dia, uma boa apresentação para você, a gente se vê no final da apresentação. Bom dia, Lê, bom dia a todos, sempre muito bom, né, estar aqui, em nome do Departamento de Ciências da Vida da Color Mix, especialidades, e hoje o tema que a gente vai estar conversando um pouco aqui com vocês e agradecendo desde já a participação, será proteção verde, né? Cosméticos sustentáveis. E a ideia é a gente começar a sair, né, um pouco dessa área só das notícias e tal, e vir para a área, né, da efetividade, da ação, de como a gente pode trazer tudo isso que a gente vai estar conversando para o cosmético, né? Para a vida da gente, né? Lá na bancada, lá no trabalho. Estou tentando abrir aqui, pronto, agora foi. Então, esse é o tema, e um tema bastante relevante, né? Que não se trata mais só de moda, mas se trata também da gente entender que isso tem a ver com a gente também, ou seja, né, essa proteção verde é uma ideia, né, que já vem surgindo há um tempo e agora forte, e o motivo principal é esse, né, porque a nossa pele, né, que é o nosso órgão aí maior de defesa que nós temos em relação ao meio ambiente, e a própria pele do planeta, né, estão necessitando de atenção, estão necessitando de cuidados e da gente também transformar ideias, né, não tirar do plano só subjetivo e utópico, mas que isso pode se transformar realmente num cosmético, né, num produto que corresponde a essa necessidade, a essas expectativas. Então a gente começa, né, pensando e perguntando como é que a gente pode aplicar, né? Ou seja, aonde o mercado vem apontando, sinalizando para a gente, em que setores né, desse mercado que a gente vive, no mercado cosmético. Então, claro que o primeiro que chamou a nossa atenção por conta da pandemia foi o cuidado com as mãos. Num primeiro momento, sim, vamos fazer muito álcool gel, que era o que o mercado sempre pensou, né, sobre solução para isso, e continua sendo, mas que a gente sabe também que um uso, né, acentuado ou um pouco acima do que a gente, né, realizava, traz também desconfortos, né? Traz também desequilíbrios, e a gente precisa buscar essa homeostase, ou seja, como é que nós vamos deixar, né, a nossa pele nas melhores condições para se defender, né? Não só da pandemia, mas do meio ambiente e de todo o processo intrínseco de envelhecimento que todos nós, né, estamos sujeitos. Lembrando que essa pele, né, a gente fala da mão, mas ela, né, se reflete também na nossa face, no nosso couro cabeludo, e a gente vem acompanhando, participamos recentemente, né, do evento de cabelos lá na ABC, e aí a gente viu como está alta essa questão, né, das pessoas buscando soluções para a queda de cabelo, que se acentuou muito nesse momento de pandemia. Acne, um monte de respostas, né, da nossa própria busca por equilíbrio,
trazendo aí a atenção das pessoas para um cuidado especial, né? E aí como é que fica a pele das crianças? É diferente, né? Botei o infantil porque é sempre um ícone assim, de preocupação da gente. Como é que fica a proteção da nossa boca, né? Os nossos olhos, a nossa boca, que são áreas mais abertas, mais predispostas, né? E que o nosso próprio organismo faz todo um trabalho para nos manter protegidos. Então, como é que a gente faz isso de uma forma verde? Ou seja, de uma forma mais natural, mais mimética, mais parecida ou mais favorecida para o nosso organismo, né? E aí os cuidados pessoais que, né, não ficaram a alteração, né, não ficou a alteração somente no cuidado com as mãos, mas estamos tomando muito mais banho do que o normal e, por consequência, lavando muito mais os cabelos. E tudo isso que a gente sabe que mudanças de hábito levam a mudanças de consumo. E quem determina o que nós vamos, né, oferecer é lá a ponta, é lá o consumidor, né? O que literalmente ele está precisando? O que ele está esperando que a gente possa ajudá-lo e trazê-lo e entregar, né, para esse consumidor lá da ponta, né, que é a pessoa, que é um ser humano, e é disso que a gente vive, né? As empresas que a gente se relaciona, que são as fabricantes desses produtos, também são seres humanos que estão passando por essa mesma demanda, por esse mesmo desafio. Então, quando a gente está pensando aqui, né, na escolha da matéria-prima, que é o início, né, o desenvolvimento, é o start do projeto, que podemos usar? Para quê? Só para atender a mais alta necessidade tecnológica? Não. Também, né? Mas para atender, em primeiro lugar, aquela pessoa que está lá, né, na outra ponta da gente, dando um sinal assim para a gente, falando: oi, olha para as minhas mãos, né? Eu tenho crianças, eu tenho pequenininhos, né? Teve gente que, né, nasceu bebezinho, o mundo continuou, né, nas suas manifestações. E aí temos que estar atento a isso, né? Então, legal, para a gente estar atento, né, ao que esse público, né, essa pessoa que está lá do outro lado, é muito importante a gente estar, né, de olho e com atenção no que essas empresas, né, como o Mintel, que são ícones globais que nos apontam tendência, dizendo para nós: olha, presta atenção nisso, porque isso vai refletir no hábito e no consumo lá né, do seu cliente. Então, segundo a Mintel, essa questão de água, né, ou seja, o consumidor está começando a entender a importância, a relevância da água. Então, a água faz parte desse universo, né, sustentável, que é não tão renovável como a nossa flora. Então, o bom senso, né, a maneira de se pensar aqui no Brasil, a gente tem um potencial hídrico absurdo, a gente tem um litoral gigantesco, a gente tem né, recursos hídricos, desculpa, maravilhosos, um aquífero de água potável que é a segunda maior reserva do mundo, né? Então, tudo isso para a gente nunca deu muita atenção, mas isso é valiosíssimo, né? Pega países lá que não têm acesso à água como a gente tem, ou pega regiões do Brasil onde essa distribuição da água não é tão, né, tão assertiva como é na maioria do nosso território. Então, esse tema água e ar limpo, né, vai se tornar um diferencial, uma necessidade de escolha. Então, o cliente lá final, e isso a gente está falando de tendências, né, do consumidor global até 2030. Então, a gente tem que parar e pensar. E aí a gente começa a ver isso se refletindo, inclusive, em mudanças de políticas, né, governamentais, pensando, inclusive, em alguns países que, às vezes, não tem a tal da água doce potável em tanta abundância, mas a gente tem países aí que falta essa água, que eles importam água potável, já desenvolvendo tecnologia para reaproveitar a água do mar. E reaproveitar tem sido também um foco muito importante.
E também olhar, né, para a efetividade de toda essa matéria-prima com esse olhar sustentável. Essas fórmulas mais cleans, né, mais enxutas, tudo isso reflete já esse pensamento sustentável, né, que não é só quantos carbonos eu vou diminuir de emissão no ar. É importantíssimo isso, mas também assim, como é que eu vou pensar na minha formulação? Será que eu preciso pôr 10 ativos? Porque vou deixar o meu cliente final lá na ponta feliz? Será que se eu colocar um bem pensado, multifuncional, na quantidade correta, e eu conseguir dizer isso para o cliente lá, o que, que ele está comprando, a qualidade, o valor, né, real do que ele está adquirindo, isso era uma coisa que há bem pouco tempo atrás não era relevante. Ah, o consumidor, né? Hoje não, a gente sabe que o consumidor tem acesso à informação. E não só tem acesso, como nos questiona. Então, é importante a gente estar preparado. Aí, né, do ano passado, a gente tem essa publicação na Vogue dizendo, né, relacionando, né, essa questão da beleza, né, sem água, ou seja, de cosméticos que já estão pensando nessa economia. E quando a gente fala na economia de água, claro, o principal ponto é o planeta, sim, os recursos, mas também isso impacta na economia da logística. A grande maioria dos cosméticos, né, quem sabe, né, lida com isso, sabe disso, que você tem às vezes mais de 70% de água. Quando você começa a pensar em tirar a água dessa formulação, né, todo o seu processo de compra, de logística, de entrega, de tudo isso também diminui, volumes, pesos e tudo isso. Então, isso passa também, né, a gente a parar e pensar nisso, né? Produtos de beleza sem água podem ajudar a salvar a sua pele, né, e o planeta. Então, tudo isso é bem recente, fazendo com que a gente comece a refletir. Então, trouxe aqui alguns, né, casos aí de sucesso do nosso mercado, né? Lush era uma empresa que tinha no Brasil, não está mais agora, mas ela é uma referência global, né? Ela foi, pelo menos do que eu me lembro, a primeira que trouxe essa apresentação. Desde que ela trouxe a primeira apresentação até hoje, né? Muitas águas já rolaram, muitas coisas a gente já percebeu, que não é só a forma, ou seja, isso é importante, sim, a sustentabilidade, sim, mas tem uma outra questão que a gente está pensando agora. E a sustentabilidade da pele? Basta ser só em barra, né, esse shampoo que eu vou fazer, ou esse condicionador? Será que isso está de acordo, né, com a homeostase dessa pele, só pelo fato dele ser em barra? E aí a gente começa a pensar num ponto que é muito importante, né, e que é ecológico para a nossa pele, que é um fatorzinho assim pequenininho, né, mas de alta relevância, que é o pH. E aí, assim, de que pH nós estamos falando? Né? Porque a gente teve essa onda que continua tendo, né, do mercado, de produtos verdes, né, sustentáveis, e aí com uma vírgula artesanais, né? E aí onde a gente começa a ver a entrada, né, daquelas formulações, que claro, na frente do cliente vem lá, é com aloe vera, é com óleo de jojoba, é com maravilhas da natureza, e aí se esquece de falar lá no finalzinho, né? O que é a base desse produto? Estearato de sódio. E aí a gente sabe que essa é a velha forma, né? O cosmético mais antigo do mundo, né? Que é o sabão. Que é o mesmo estearato de sódio que está lá no sabão de lavar roupa, né? E que tem um pH, quando a gente capricha muito para fazer, né? A gente consegue um pH 9,9,5. E aí a gente fala, mas espera aí, eu vou passar isso na minha pele, que no couro cabeludo tem um pH 4,5, que lá nas minhas axilas tem um pH 6, que na minha face, se ela estiver legalzinha, em torno de 5, 5,5. E aí, isso é ecológico? Isso é sustentável? O que causa nesse sistema? Posso adiantar, uma bagunça, né? Porque a pele, ela não está sabendo do seu pensamento sustentável, politicamente correto, sem água.
ela não pensa em nada disso. Ela está pensando, hello, para eu me defender, para eu funcionar bem, eu tenho que estar nessa faixa de pH. Quando a gente tira a pele do pH fisiológico dela, a gente causa, ela se resolve, com certeza. Ela é muito eficiente, mas toda causa, né? E quanto maior é o impacto, maior é a desordem. E aí a gente começa a ter geração de radicais livres. Que quando a gente é jovem, a gente não percebe tanto a consequência disso. Mas à medida que o tempo vai passando, quanto mais impacto essa nossa pele, que o meio ambiente já faz, já causa para a gente. Então, por que a gente precisa causar, né, ajudar nessa causa de desconforto? Então, hoje a gente tem marcas, né, super modernas, já com tecnologia, e aí é legal a gente entender isso, quando a gente mistura, né, sustentabilidade com tecnologia e com respeito à pele, porque é ela que recebe esse cosmético, né? Então, isso tudo está fazendo a gente parar e pensar, putz, que legal, vou fazer um produto waterless, lindo. Será que eu consigo fazer isso com um pH mais ácido? Né? E a gente já sabe que aquelas marcas famosas de sabonetes em barra, né, para uso dermatológico, né, alguns bem famosinhos, né, do mercado também convencional, que já conseguem, né, já vem há um tempo fazendo isso, o tal do modelo Sindet, que a gente chama de sabão, aonde a gente modifica o tensoativo. E quando a gente troca do tensoativo, deixa de ser só o estearato de sódio, a gente começa a conseguir controlar num produto sólido, né, um produto com pH que eu desejo. Então, a gente lá da Color Mix, né, e esse é um dos trabalhos, né, que me dão muita alegria em fazer na Color Mix, é parar para pensar como é que a gente pode encontrar soluções para entregar para vocês, para entregarem para o seu cliente lá no final, um shampoo em barra chique no último, tá? Então, a gente precisa de emolientes, a gente precisa de antioxidantes, a gente precisa de surfactantes, de ativos, de conservantes, de corantes, pigmentos, fragrantes, enfim, um monte de coisas para te ajudar, né? A gente reuniu lá no nosso portfólio, né? Eu, Alexandre, uma turma toda, né? A turma toda lá do Ciências da Vida, a gente escuta vocês, né? Escuta os fabricantes globais, e hoje a gente tem a alegria de dizer que os nacionais também, a gente já tem o nosso portfólio distribuído daqui do Brasil, fazendo um trabalho que nos orgulha muito, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, claro, vocês estamos falando de sabonetes, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quem é que vai causar espuma aí, né? Quem é o surfactante? Quem é o tensoativo? E a gente tem no nosso portfólio uma linha bem grande de tensoativos de aminoácidos, que a gente, né, batiza de aminosurfactantes. E aqui, nesse gráfico aqui, a gente mostrando, né, sem falar ainda do benefício da pele, por ele ser um tensoativo que ele tem na sua cadeia, né, um ácido graxo vindo de um óleo vegetal, né, que é a cauda apolar, e a cabeça polar, né, um aminoácido. Ou seja, o que é feita a superfície da nossa pele? Do corpo inteiro, né? Praticamente de proteína, né? De queratina. Então, a nossa última camada lá, os nossos lindíssimos queratinócitos, são fabriquinhas de queratina. Proteínas que são aglomeradinhos de aminoácido. Então, quando a gente traz o aminoácido que conversa, que combina, né? Com essa proteína que está lá na superfície da nossa pele para nos proteger, para fazer exatamente essa barreira, né, da barreira cutânea, a gente está trazendo para a pele uma química que ela conhece, que não grita com ela, que conversa bem com ela. E olha que legal, né? Fora isso, eles são mais fáceis de serem enxaguados, mais fáceis de serem removidos, né? Então, aqui um comparativo, né? Em consumo de água, em vermelho, né? O lauril é aquele sulfato de sódio, que é né, o grande espumador do mercado, e que espuma muito bem, que limpa muito bem, porém agride mais, né, resseca mais e consome mais água. Eu gasto muito mais água para fazer um enxágue desse produto usando a mesma quantidade.
O próximo também muito usado, né, nos produtos, a cocobida propilbetaína, né, o anfótero, que ajuda a dar uma suavizada no tensoativo aniônico, né? Então ele vem ali em segundo lugar. E depois a gente tem a presença dos tensoativos de aminoácido. E aí é legal a gente olhar aqui, que a gente pode brincar com o aminoácido, isso a gente tem várias opções no nosso portfólio, eu posso ter glutamato, eu posso ter alalinato, eu posso ter glicinato, eu tenho vários ali, né? E eu posso brincar com a cadeia graxa, né? Então eu posso ter cocoil, eu posso ter lauril, eu posso ter outras cadeias de tamanho maior. Tá? Depende de que produto que a gente está falando, da quantidade de competência detergente que esse produto precisa, se é para face, se é para área íntima, se é para cabelo. A gente pode te ajudar a escolher, inclusive em função de qual pH melhor, para ter uma estabilidade melhor. E aí a gente vê, né, o sódio lauril glutamate, o sódio cocoil glutamate, que é o que tem menos necessidade de água, assim como o sódio cocoil alalinato. E aí a gente tem depois a família, né, dos poliglicosídeos, dos alquilpoliglicosídeos, que tem um consumo menor do que o lauril, mas um pouco maior do que os aminosurfactantes. Então, né, dentro do projeto aí de vocês, a gente pode estar olhando e falando, bom, o que você vai fazer? Qual é o pH desse lugar, desse produto que você vai usar? Olha, combina melhor esse aminoácido, essa cadeia graxa, e aí você começa a fazer um produto que tem muito mais a ver, tem muito mais afinidade com a área que ele vai ser aplicado. Isso é conteúdo técnico bom de marketing. Isso é o que você pode dizer lá para o seu cliente. Olha, amigo, né, pensamos em você, nas suas necessidades, estamos te trazendo aí soluções para que você cuide de seus cuidados pessoais da maneira suave, sem agredir e tal, e que você também protege, né, a pele do planeta, tá? Legal. Para a opção, né, de produto sólido, a gente tem esses aminosurfactantes, né, sólidos, né, em pó, em escaminhas, enfim. Um deles é o Eversoft ULS, que é o sódio lauroil glutamate, que tem um poder de espuma muito legal, né, alta performance mesmo, ele faz uma espumação boa, tem marcas já no mercado na Europa que usam esse surfactante, isso é bem proteção verde, né? Em produtos de domiciliares, em home care, aonde a pessoa não está só se preocupando com que tensoativo ela está usando na sua pele, mas que tensoativo ela está usando para lavar a sua roupa, para lavar aquela peça íntima, para lavar aquela roupa da criança, do bebezinho, que a gente sabe que muitas vezes algumas dermatites atópicas que a gente vê presente na pele infantil vem muitas vezes do surfactante usado para lavar a roupa. Eu ainda não vi aqui no Brasil, né, uma marca de detergente em pó para lavar roupa tão delicado e que respeita tão a tua pele quanto um de aminoácido. Mas se alguém quiser pensar sobre isso, sobre essa duplinha, né, ou seja, o mesmo cuidado que eu tenho para me lavar, que eu também tomo para lavar as minhas roupas, porque elas estão em contato com a nossa pele, né? Super biodegradável, né, de origem de aminoácidos, e tem uma boa compatibilidade com o cabelo. Porque quando a gente tira o lauril, heterossulfato de sódio, que as pessoas gostam muito, né, do sensorial dele, quando o cabelo está molhado, a gente brinca, né, na bancada do PD, que a gente, quando aplica nas mechas, ou quando a gente tem essa possibilidade, algumas empresas têm, de ter um lavatório de cabelo ali, e a gente brinca que é a sensação que a pessoa tem quando está tomando banho com o cabelo molhado, depois que você passou, né, um lauril, que o cabelo canta. Isso significa que os fiozinhos estão soltos, não estão colados, né? Então, isso tem um grau de detergência adequado, isso tem um pH adequado para poder fazer esse efeito que as pessoas gostam. Claro que depois elas vão querer um emulsionante catiônico para fazer o alinhamento, né, da fibra capilar. Mas é muito importante a gente entender que o nosso produto tem que atender esses produtos capilares em dois momentos.
sensorial de cabelo molhado e depois lá, sensorial quando o cabelo está seco. Né? Porque não adianta só cantar e fazer desmaio aqui molhado. Se eu não estou entregando solução para depois que o cabelo está seco, não adianta eu ser só sustentável. Né? A pessoa comprou da modinha e depois não volta a manter o consumo. Né? Aqui a gente tem uma outra opção em pó também, ou seja, sólido, que é o disódio cocoil glutamate, né? Esse é um produto que a gente tem uma indicação muito bacana para produtos que a gente precisa de um pH mais ácido, né, do que muito alcalino, muito suave, muito gentil também, biodegradável, dá uma espuma macia, uma espuma de bolha bonitinha, pequenininha, e que permanece. Porque é um dos fatores também de escolha, né? A pessoa quer ficar com a espuminha aqui na mão dela, né? Então, são produtos aí que a gente... E esse número, né, 100 que vem na frente deles, é porque eles estão a 100%. Então, a gente tanto pode usá-los num produto líquido, mas para um produto em barra, ele é perfeito, porque ele, né, já está na condição que a gente precisa. O nosso shampoo sólido também precisa de emoliente, né? Ou seja, emolientes são os ativos lipofílicos que vêm trazer para o produto, e para o sensorial, né? No caso, estamos falando de um shampoo do cabelo, de maciez. Um cabelo seco, falta óleo nele, falta emoliente, falta alguma coisa que deixe esse cabelo mais flexível, mais macio, né? E aí a gente tem na Color Mix, dentro do nosso portfólio, os óleos africanos, né, que são... A gente os trata como ativos, na verdade, eles são emolientes, né, são óleos vegetais, né, porque são riquíssimos de ácidos graxos insaturados, tem uma composição bem alta, né, de cadeias de 18 carbonos com saturação, né, ômega 3, ômega 6, aí a gente, dependendo um pouco do que é o projeto, a gente pode, alguns mais filmógenos, os que têm cadeias graxas maiores, a gente tem no moringa cadeia berrênica, por exemplo. Então, aí a gente estuda caso a caso, né, com muito cuidado, o que você está buscando com a intenção de entregar para o seu cliente. Mas todos eles têm uma característica bem interessante. Eles têm uma quantidade relativamente boa de não saponificáveis. E aí isso quer dizer fitoesteróis, isso quer dizer esqualano, isso quer dizer, né, as fitoceramidas, ou seja, a gente tem aquilo que a gente considera como ativo, não só como emoliente. Então, quando você traz um óleo desse para a tua formulação, normalmente a gente não usa esses óleos como QSP. Podemos usar, né, para aqueles produtos de óleos capilares maravilhosos, que tem um sensorial muito bom. Mas normalmente a gente usa isso como um recurso de princípio ativo mesmo, tá? Que além da maciez, traz esses não saponificáveis como componente. Uma outra solução que é bem interessante, e essa a gente traz, né, de um fornecedor local, são óleos vegetais em pó. Então, isso permite a gente criar texturas de cosméticos diferenciadas. Pode estar lá no meu shampoo em barra, mas pode estar numa outra forma de pó. Né? Eu posso ter um esfoliante que a gente pode agregar alguma outra partículazinha, né? Aí a imaginação, né, pode ir longe, né? A pessoa junta água depois lá na hora do banho dela e aí isso vai formar produtos bem diferenciados. Então a gente tem na opção do coco, a gente tem na opção da oliva, do óleo de oliva, do copaíba e do semente de uva, né? Então, opções aí que podem ser combinados com os óleos africanos? Pode. Posso, né, combinar com ésteres, com outras questões? Sim, posso. A gente tem várias formas de brincar aí com esses emolientes que são muito interessantes. Esse é lançamento, né? Tá aí a estrelinha para a gente, né? Não é só dar uma ênfase, mas porque é muito legal. Essa matéria-prima, ele é um princípio ativo, mas ele também é um antioxidante de formulação de produto, que é um blend, né? Que a Cosfatec fez, lançou esse ano,
Saiu agora, em começo de maio, foi lançamento global na Europa, Ásia, aqui, América, onde eles combinam tocoferol, né, da vitamina, que é a vitamina E natural, o palmitato de ascorbila, que é a vitamina C lipofílica, desculpa, e lecitina. Então, olha que legal, né? Ele não é sólido, ele está em forma, é um líquido de viscosidade relativamente alta, mas muito fácil de incorporar. A presença da lecitina traz um toque todo diferenciado. Por quê? A lecitina, além dela facilitar a inclusão, né, desse ativo do Cosaderm Tapmix na formulação, com essa função de ser um potente antioxidante, né, para a própria formulação e também para a pele, ela é um excelente agente, né, um enhancer, um agente de permeação. Né? A lecitina é usada em medicamentos, os lipossomas, né, são feitos de fosfolipídios, que é quimicamente muito semelhante à lecitina, e isso tem, né, um caminho, uma passagem lá pela epiderme, que melhora muito a permeação do ativo que está nessa formulação. Nós estamos trazendo aqui para um shampoo, ok, mas isso pode estar num sérum, isso pode estar num produto de hidratação, né, de skincare, isso pode estar num produto corporal, cuidado para as mãos, para os pés, enfim. E um produto que te traz esses 3 benefícios, né? Em termos de proteção, né, para a nossa própria pele e também para a sua formulação. Aqui, essa amostragem aqui da estrutura molecular, né, do tocoferol, e o que esse produto traz de legal? Ele não tem apenas o alfa-tocoferol, que é muito comum e presente no óleo de girassol, né? Mas ele traz o beta, o gama-tocoferol, que juntos, que a gente vai mudando esses radicaizinhos aqui, dependendo do que está associado, a gente tem tocoferóis de formatação um pouco diferenciada. Isso aumenta muito a performance desse antioxidante para produtos naturais, muito. E aqui a gente indica em torno de 0,2, mas a gente consegue trabalhar com ele até abaixo disso. E claro, quando ele passa a ser o ativo da minha formulação, a gente aumenta isso. Então, por exemplo, você quer fazer um produto, um tônico capilar. E vamos pensar aqui que esse tônico capilar poderia ser para uma pessoa que tem, por exemplo, um cabelo seco, muito cacheado e tal. Isso pode vir na forma de um óleo. Né? Olha que elegância a gente juntar um óleo lá de moringa, né? Que já tem um trabalho maravilhoso de nutrição para essa epiderme do couro cabeludo, para o nosso escalpo, né? E aí eu vou trabalhar, por exemplo, com algum ativo bem sofisticado, de biotecnologia, né, para permeação, porque eu quero, às vezes, uma ação anti-queda, anti-caspa, enfim. Quando a gente traz o Tapmix para essa formulação, isso aumenta muito a eficácia desse ativo, desse claim, né? Fora que eu estou trazendo para a formulação vitamina E e vitamina C. E vamos brincar, né? Essa duplinha junto tem uma ação sinérgica fantástica. Ah, Eliane, isso é antigo. Realmente é. A fisiologia humana não mudou. A gente precisa muito de vitamina E e vitamina C. E quando elas estão disponibilizadas junto, né, uma aumenta a performance, a durabilidade e o tempo da outra. A C colabora muito para a durabilidade da E, que é a que realmente recebe o grande impacto ambiental, né, e que também recebe um potencial oxidativo da própria formulação. Então, quando você traz isso, você está trazendo um ativo mega multifuncional. Né? Isso é sustentável, né? Isso é eficaz. Isso faz a gente começar a pensar de formas mais eficazes. E é isso que o pessoal que cria princípio ativo anda pensando. Porque a gente também leva para eles essa informação, olha, o mercado, nesse momento, precisa de eficácia, vamos melhorar a potência dessas coisas aí. Então, esse é um lançamento que realmente
quando eu me apaixono, meus olhinhos brilham, eu me apaixonei mesmo por ele, né? É muito bacana e estou muito feliz de poder estar apresentando para vocês. Voltando, né, ainda na continuidade do produto em barra, a gente tem na Color Mix opções de corantes, né, e pigmentos de origem natural. Então, esses corantes, né, que a gente tem são hidrofílicos, são em pó e são originários de planta, de extratos, são extratos secos solúveis. E aí a gente tem um pomar, beterraba, couve, kiwi, pitaia, goiaba, hibisco, né, maracujá, manga. Um potencial muito grande, né, com custo-benefício maravilhoso, que você está trazendo o potencial da planta, fitoterapicamente falando, ou seja, ação antioxidante, ação hidratante, o que cada planta traz em si, concentrado, né, trazendo promoção de cor para o seu produto. Então, você vai, né, tirar do produto, né, cor, que é uma das categorias, né, que dependendo da pessoa, dependendo principalmente do produto, pode ser um potencial alergênico. Então, quando você vem com um caminho mais natural, claro que potencial alergênico a gente sabe, não vou mentir aqui, né? Até a água pode causar alergia, dependendo do sistema imunológico do ser humano. Estou brincando, mas não tem como a gente dizer nunca isso vai dar alergia. A gente não, né, tem que respeitar essa resposta até do organismo. Mas a gente sabe que diminui muito esse potencial. E com um custo bom. Então, olha que legal, né? A gente está falando, olha que bacana eu juntar lá o óleo, né, vegetal em pó com um corante em pó e de repente eu boto um emulsionantezinho ali e começo a fazer uma brincadeira. Tudo coisa para a gente começar a pensar. Na parte, né, dos pigmentos de efeito, a gente tem as pérolas, né, as micas, e a gente tem uma linha chamada Eares, que tem diversas cores, né? E muito importante, diversos tamanhos de partículas. Então, para uma cobertura maior, partículas pequenininhas, para, né? E aí a gente brinca, né? Mais brilho ou mais cobertura que você quer. Então, dá para combinar essas micas e, né, trazer para a tua formulação o efeito que você quer. E natural, né? Então, isso também é muito legal. Fragrâncias e hidrolatos, né? Acabamos de falar de corante, vamos falar de fragrância, né? Que a gente sabe que em cosmético a gente tem 3 categorias que a gente tem que tomar muito cuidado na escolha, né? Porque são potenciais alergênicos: conservantes, corantes e fragrâncias. Então, se a gente pode, a gente pode dizer isso lá para o consumidor: olha, presta atenção no que você está comprando, né? Isso vale, isso é valioso, né? Isso não muda o seu sensorial. A fragrância, sim, né? No caso do conservante. Mas isso traz um benefício para a sua pele. Então, no caso das fragrâncias, não preciso dizer aqui para vocês da relevância e da importância de um produto, né, de um componente desse numa formulação, principalmente de um shampoo, onde a pessoa quer aproveitar, né, o calor, né, do banho para poder potencializar a dispersão, né, do aroma. A pessoa quer tomar banho e sentir aquele aroma e sair com os cabelos. Então, a gente representa aqui no Brasil uma casa de fragrância italiana chamada Farote, e a gente representa também um fornecedor local para hidrolatos, né? E aí, da casa de fragrância, a gente consegue entregar com o mesmo detalhe que uma casa de fragrância faz para uma empresa muito grande, para projetos menores, né? Então, a gente faz personalização de aromas, a gente tem opções livres de alergênicos para essas fragrâncias, a gente tem fragrâncias com, né, somente de origem naturais, a gente tem, né, opções, no caso principalmente dos hidrolatos, para produtos com esse claim de aromaterapia, onde a gente está pensando em óleos essenciais, e a gente pode criar identidade olfativa, né? Para uma marca, para uma loja, enfim, para o que o mercado estiver pedindo aí para a gente. Essa outra categoria também muito importante, que são os conservantes e os umectantes, a gente traz da Cosfatec, que é essa empresa que, né, eu apresentei ali o Tapmix, que é o Cosfaderm Tapmix, que é uma empresa alemã, que são excelentes produtores de conservantes naturais, né, que vocês
pensarem de possibilidades, com faixas de pH diferenciadas, com solubilidades diferentes, hidrossolúveis, lipossolúveis, enfim, um monte. Separei alguns aqui, né? Porque tem alguns diferenciais. O Cosfadermilase é um conservante muito suave, que normalmente a gente indica certificado Cosmic Cert. Quando esse projeto vai pegar a área dos olhos, boca, produto infantil, onde todo o cuidado, né, é bem-vindo, ele é uma opção maravilhosa, né? Ele é a junção do sal do ácido levulínico com o ácido anísico, que vem, né, o ácido anísico do anis estrelado e o ácido levulínico vem da cana-de-açúcar. Todo certificado, muito legal esse produto, muito legal mesmo, muito suave, né? O Cosfaderm Pol, que é uma linha já mais conhecida no mercado, onde a gente mistura o sal do ácido levulínico, né? Então é o sódio levulinato com o sorbato de potássio, né? Hidrossolúvel, é um produto muito versátil, né? De um custo muito bom. E 2 lançamentos, né? Que saíram agora, junto com o Tapmix, que é o Zinco Lactate, que além de ser um conservante, é multifuncional, né? A gente sabe como é rica essa combinação do lactato com o zinco, né? No zinco aqui a gente tem N apelos, né? Antimicrobiano, estimulante de crescimento celular, né? Controlador de oleosidade, né? Ajustador do sistema imunológico, a gente tem vários apelos para o zinco. O lactate, né, que vem do ácido lático, é um dos fatores naturais de hidratação da nossa própria pele. Então, juntamos a fome com a vontade de comer, dá um negocinho assim, ó, muito legal. Pensa um desodorante com zinco lactate, né? Eu hidrato a axila, né? Eu tenho uma ação de controle de oleosidade, que é comidinha, né? De micro-organismos, das bactérias causadoras do mau odor. Eu tenho uma proteção, né? Para que essa pele se mantenha em homeostase. Então, assim, super ativo, muito legal. E é um conservante. Além disso, ele é um conservante. A gente tem o Cosfaderm dicapo natural, que antes era só o Cosfaderm dicapo. Esse é um blend, né, que para quem estava acostumado a usar fenoxetanol e tal, aqui a gente tem o caprylyl glicol associados a outros umectantes, e agora entrou o propanediol na composição dele, então ele está certificado, Cosmo, Cosert. O Cosfaderm magnolia, que é um conservante ativo, porque ele tem uma ação fantástica para prevenção de cáries, então, em projetos de cuidados, né, da higiene bucal. Ele tem uma ação muito interessante para acne, né, e temos ele nessa opção. O ink name dele é o Magnolia Bark Extract, né, a planta, literalmente, e a gente tem a Magnolia combinada com outros umectantes, né, multifuncionais. Então, dependendo do projeto, a gente avalia. A Magnolia está bem alta, né, ela é vendida em muitos produtos aí como ativo, e não só com a função conservante, e aí a gente traz esse perfil multifuncional. E eles também produzem o Cosfaderm propanediol natural, certificado, que é um produto, né, maravilhoso. É um umectante para 1001 utilidades, né, que vem substituindo o propileno glicol, né, nos projetos verdes, nos projetos naturais. Ele é booster de conservante, por isso que ele está aí. Ele sozinho não, mas ele acompanhado de outros conservantes, a gente não precisa usar tanto conservante nesse sistema. Tem um sensorial muito agradável, né, para a pele e, enfim, aplicado aí, tudo que você pode pensar onde um propileno glicol pode ir. E glicerina, que para algumas empresas é substância controlada, às vezes é complicado de trabalhar, e o propanediol não. Então, facilita a vida aí também. A outra questão que a gente pensa, né, em sustentabilidade é a gente poder fazer processos a frio, né? Ou seja, essa economia de água, né, durante o próprio processo, principalmente no que diz respeito, né, a refrigeração do sistema, que se gasta muita água, então é sempre bem-vinda.
Para a gente fazer um processo a frio, no caso de uma emulsão, a gente precisa ter emulsionante líquido, senão a gente não consegue, né? Se ele é sólido, eu vou ter que esquentá-lo, né? Vou ter que esquentar toda a minha fase oleosa para poder, né, preparar a minha emulsão. Então, a gente tem duas opções, tem mais, mas estou apresentando duas aqui para vocês. Uma não iônica, que é o fitoqueroel, então, um range muito grande aí de possibilidades de emulsão, é derivado do óleo de oliva, né, associado com uma cabeça polar de um poligliceril. E o outro é o óleo de oliva, também associado com o PCA. Então, a cabeça polar é PCA, hidrossolúvel, né, um hidratante, um fator natural de hidratação, com a cadeia do óleo de oliva, tá? Os dois, bom, né, só que nesse caso do olivoil PCA, ele tem esse caráter aniônico, né, porque ele é um potássio, um olivoil PCA. Então, aqui no olivoil PCA, a gente indica para emulsões com pH acima de 5, 5,5. O outro não, né, não tem, ele é não iônico, a gente pode estar trabalhando aí. Os dois melhoram também a performance de sensorial da emulsão. Então, além da função de, né, emulsionantes, eles trazem também uma ação sensorial melhor. Se está frio, a gente precisa fazer o espessamento, se essa fórmula tem algum pó, alguma coisa, enfim, né? A gente traz aqui dois reológicos que nos permitem criar emulsões a frio. Um mineral, que é o Optigel CK, ambos certificados Cosmo Ecocert, né? O Optigel CK é um bentone, né? Então, muito fácil de trabalhar, muito fácil de dispersar em água fria. A única exigência é tempo de agitação, mas não forma grumos. É uma matéria-prima muito boa de trabalhar. E um sensorial leve, fresco, né? Delicado, gentil para a pele. Cosmoderm X34 é uma goma xantana realmente diferenciada, embora o ink name é Xantangum, como qualquer goma xantana, mas essa goma xantana, no seu processo de produção, que é vegano, que não utiliza clara de ovo, processo de fermentação, enfim, tem toda uma certificação, dispersa na água, a frio, dá um gel totalmente transparente, incolor, né? Suporta bem eletrólitos, suporta surfactantes e suporta uma carga até de álcool, né? Razoável, mas suporta. Ambos certificados Cosmo Ecocert. Então, a gente consegue fazer aí produtos fáceis, né, de serem elaborados, com sensorial muito bom. Inclusive, podemos combinar os dois. Né? Se a gente quiser um toquezinho mais de seda, né? A gente põe um pouquinho de goma xantana, 0,1%. E a gente pode entrar com o Optigel CK, porque, sei lá, quero fazer também um creme, uma emulsão iluminadora para corpo. E aí eu posso botar uma mica lá da Yaris, né? E trazer um certo brilho, que a gente sabe que isso está em alta. E fora a competência, né, de agente de suspensão do Optigel CK, o sensorial que fica é muito rico. Muito leve, muito fresco, não engordurado. A gente está tirando cera dessa formulação. Então, isso dá uma outra característica, né? Dá uma sofisticação a esse produto, de sensorial realmente bem agradável. Águas de outras fontes, né? Voltando lá naquele comecinho que a gente falou como as tendências, mas quis deixar aqui para o final, são bem-vindas principalmente do ponto de vista de serem reaproveitadas, né? Então, como coprodutos, subprodutos, né, derivados de alguma coisa que também são reciclados e que também podem ser aproveitados. Isso realmente é uma tendência forte e que acho que vale a pena a gente parar para pensar. Então, o que pode fazer isso na nossa formulação? Duas coisas, extratos botânicos e hidrolatos. Então, ambos, né, hidrossolúveis. Os hidrolatos trazem, né, a propriedade pequena, baixa, né, olfativa dos óleos essenciais, porque eles são obtidos no processo de destilação de óleos essenciais. E nos extratos, você traz as propriedades, né, farmacológicas hidrofílicas da planta. Então, olha que legal, vou dar um exemplo. A gente pode brincar numa formulação
de proteção, por exemplo, vou escolher uma planta como o alecrim, né, que é super mega conhecida, né, super antioxidante, tem um monte de publicações de artigos para queda capilar, e como antioxidante de uma forma geral, para face, enfim. A gente pode juntar, por exemplo, o extrato de alecrim, que do extrato vem todas as propriedades que foram obtidas pelo processo, né, de percolação, e aí a gente traz o hidrolato, que é a parte aromática, olfativa do alecrim. Ou seja, eu estou com a planta ali quase que completa, né? Porque ela traz um pouco dos óleos essenciais no hidrolato, e é como se você estivesse colocando literalmente o alecrim ali. E aí eu estou tirando água. E a gente pode vender, né, produtos mais concentrados, mais eficazes, ou seja, olha que chique fazer um sérum dessa forma. O sérum já tem esse conceito de concentração de ativos, produtos pequenininhos, né? E isso, né, serve para a gente estar fazendo o raciocínio de produtos hidrofílicos, né? Mas lembra lá que a gente tem também, né, a versão dos óleos, enfim. Aí a gente pode, né, viajar bastante, botar a nossa criatividade, também podem contar conosco nessa ajuda aí para ajudar a pensar junto, tá bom? A última categoria, né, que são os ativos. Então, a gente tem ativos que trazem para essa questão da proteção ação antisséptica. Um deles, né, é o Bioprotective Vegan, que é um blend botânico que reúne o alecrim do campo, barbatimão e aroeira. Esse a gente fez teste, time kill, pensando em um produto que não precisa ser um álcool em gel. Então, a gente fez um produto que tem uma ação antisséptica, sem essa carga, né, de álcool tão grande que acaba desidratando a mão. Então, se alguém precisar, né, desse material, dos testes, a gente está à disposição. O teste foi realizado com 3% desse extrato, né, desse blend. E recentemente, né, chegando na Color Mix, a gente tem nanoativo de prata. Então, a gente tem aqui uma ação, né, antimicrobiana de longa durabilidade, né, de origem, né, totalmente natural, é hidrofílico e traz uma ação suave para o produto, né? Então, são caminhos diferenciados, né? Um botânico, o outro não botânico, mas que trazem bastante do que o mercado vem falando aí para a gente. A outra ideia, né, se a gente está pensando em proteção, os ativos antirradicais livres, e aí eu selecionei alguns, né, que além dessa ação antioxidante e tudo isso, também são clareadores, né. Um deles, né, é um sistema lipossomal elástico, é o LipC, que é o ácido ascórbico puro, né, em alta concentração, e aí a gente traz, né, essa propriedade que a gente já sabe da vitamina C, que continua em alta, e aí a gente traz efeito clareador e melhoria lá no fibroblasto em síntese de colágeno, né? Como está veiculado, a sua permeação, né, facilita a sua chegada lá na camada basal para dali ser direcionado para a derme. O outro também é um blend, né, de ativos anti-radicais livres, ele se chama Nanotec C. Então, eu tenho a vitamina C na forma de éster, o palmitato de ascorbila, eu tenho ácido ferúlico, eu tenho resveratrol e floretin. Então, tudo isso junto e combinado, né, para entregar para o seu produto. Então, mais uma vez, a ideia, né, de sustentabilidade, do usar menos e de juntar para ter uma ação sinérgica e que está em alta, e isso viabiliza também custo de projeto, né? E, né, a parte mais final, ou seja, né, precisamos manter a integridade da barreira cutânea, né? Ou seja, a nossa epiderme lá, que é a que sofre o grande impacto, né, precisa de ajuda. Quando a gente olha para todos os produtos, né, feitos por laboratórios farmacêuticos, né, que atuam em área dermatológica, Cetaphil, Eucerin, a gente olha em todos, convido a todos a olhar a composição. Tem lá uma coisinha chamada ceramidas, né? É fundamental, ajuda muito na reconstituição de barreira. E aqui no Neoneg, que é essa versão, né, vetorizada num sistema de Niosomes, que está a imagem aqui do lado para a gente olhar, ou seja, um sistema
que é uma vesícula ultra deformável, né, que ela consegue, né, por isso ela passa ali pela camadinha da epiderme, né, de tijolinho cimento, que a gente conhece. E o que ela tem de interessante? Ela veicula ativos lipofílicos e hidrofílicos simultaneamente. Então, a gente tem nesse produto, né, fitoceramidas, ou seja, ceramidas de origem vegetais. A gente tem de biotecnologia um precursor de ácido hialurônico. Então, eu vou dar material para que a pele possa produzir o seu ácido hialurônico. A gente tem o extrato de levedura, um probiótico, né, que é uma necessidade hoje para quando a gente pensa nessa homeostase. E a gente tem PCA, né, que é o ácido carboxipirrolidônico, que é um dos fatores natural de hidratação da nossa pele. É aprovado o Cosmo EcoCert, né, e é um ativo que te entrega 4 ativos que têm ação sinérgica. Então, em termos de barreira cutânea, eu sou apaixonada por ele. Uma opção muito legal, que é um pós-biótico, é o Calibiome, né? Ou seja, essa empresa Calichem tem um trabalho muito sério, muito bem feito de biotecnologia, né? Eles fazem a produção a partir, né, de fermentação, de biotecnologia, e aí realmente eles separam, tem toda uma tecnologia patenteada para separar, né, aquilo que os micro-organismos produziram para a sua própria defesa, né? Esse produto, né, a gente tem ele em algumas versões, né? A gente tem um direcionamento dele mais para anti-aging, a gente tem uma outra versão dele que é o Sensitive, exatamente para isso, para essa função de barreira. Então, depois, se vocês precisarem de mais detalhes, a gente conversa um pouquinho e traz toda essa gama aí de benefício, né? Ou seja, reparador de barreira, precursor de ácido hialurônico e colágeno, né? Melhora essa questão da elasticidade da pele e ainda sim ajuda na prevenção de rugas, né? Também aprovado o Cosmo EcoCert. Ativos para hidratação, que se chover, se não chover, se você está pobre, se você está rico, se você está apaixonado ou não, amigo e amiga, hidrata a sua pele. Sempre, desde que você nasce até você, né, mudar de plano, hidratar faz parte, né? A gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. Isso é saúde. Manter uma pele hidratada não é só sinal de juventude, é garantia de boa funcionabilidade da pele para ela poder fazer a função dela, tá? Então a gente traz aqui o ácido hialurônico, né, bastante, né, já em alta e conhecido, mas a gente tem versões de ácido hialurônico. Então a gente tem uma versão lipofílica, que é o Aquajuve Omni. Então eu quero fazer um protetor labial, dá. Ou outro produto lipofílico, né, que a gente, uma maquiagem, alguma coisa. A gente tem a versão em Aquajuve hidrofílico, né, em diversos pesos moleculares. Então, preciso mais de cobertura sensorial? Não. Preciso desse ácido hialurônico em áreas mais fundas, né, da pele, mais interiores da pele. A gente tem pesos moleculares bem pequenininhos, intermediários. E a gente tem uma versão desse ácido hialurônico catiônica para cabelo, né? Ou para aqueles hidratantes de banho, né? Se eu vou fazer uma coisa chique, tá? Essa é uma dica chique. Que eu não quero usar cetrimônio, né? Que é igual de condicionador. Olha que chique a gente fazer um hidratante de banho com ácido hialurônico, catiônico. Ou seja, você tomou banho, sua pele ficou aniônica, ela vai ficar mais, né, poriçada. Antes de sair do banho, você já passa um leite, um creme, ou que forma cosmética você queira, algo que vai fazer aquela função da loção tônica de ajustar a pH. E aí depois, né, sair para o abraço e passar o teu hidratante normal, ou seja, isso garante manutenção de barreira, isso garante hidratação mais prolongada, todos esses claims bem bacanas que a gente depois discute mais detalhadamente se você tiver interesse nesse assunto, tá bom? Pululan, que é de origem natural, é um polímero, né, obtido também por biotecnologia. Além da hidratação bacana, sensorial, sedosinho que o Pululan deixa, em pequenas quantidades, é um formador de filme,
que melhora, né, o tempo da hidratação. Né? Posso combinar Pululan com Pantenol, olha, dá para fazer um monte de receita aqui, né? E além de tudo, né, essa barreira que ele faz, que não é comedogênica, porque ele é hidrossolúvel, tudo isso, ele faz um filme que protege contra a poluição. Amo também Pululan. E essa categoria de ativos que está bem alta e que tem a ver com essa proteção também, né, de barreira, e trouxe aqui sugestões verdes, né? Um é o antiderme, do mesmo fabricante do Calibiome, né, que é a Calichem, que é um complexo lipopolipeptídeo, né? Ou seja, é uma emulsãozinha ali, eu consigo colocar ali ativos hidrofílicos e ativos lipofílicos, ou seja, pantenol, o licorice, né, que é o nome bonitinho do ácido glicirrísico, e a lantoína, hidrofílicos, né? Super calmantes, super vão atuar lá nos receptores, né, endocannabinoides, e trazem essa acalmia para a pele. A pele precisa de acalmia para não ter respostas tão intempestivas, né? Combinado com óleo de copaíba e óleo de oliva. Blend poderoso para fazer essa reconstituição de barreira, mas principalmente trazer esse recado para a pele: hello, keep calm, né? Menos estresse. Vamos fazer essa regeneração de uma forma mais ordenada, mais tranquila. E o outro é o Neosensio, a mesma tecnologia de Neosome, né, que é de uma outra empresa italiana, a Naturalis, que nesse ele traz o extrato de levedura enriquecido com zinco, que a gente já falou um pouco do zinco, que é um probiótico. Ele tem também o magnolol, que é um ativo principal da magnólia. Lembra daquele conservante que eu falei da magnólia? Aqui é um dos principais derivados da magnólia, que traz uma ação, junto com o mangostão, modulando respostas inflamatórias, né? Ou seja, corticoide-like, fique calmo, fique mais tranquilo, né? Além de trazerem para a pele esse apelo de renovação celular e de uma ação antioxidante. Era isso o que a gente queria mostrar para vocês, né? Então, depois, no finalzinho, se tiver perguntas, tal, eu vou agradecer a todos, mas vamos ver se a gente tem alguma coisa aí, Alexandre. Obrigado, Eliane, mais uma vez pela apresentação. Sim, a gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria reforçar para o pessoal que quem quiser fazer as perguntas, a gente pode fazer pelo chat diretamente ou pelo Q&A. E também, se quiserem, podem levantar a mãozinha aí, que a gente aqui embaixo, na parte de baixo aqui do aplicativo, vocês vão ver que tem um Raise Hand, vocês podem clicar ali e fazer a pergunta diretamente para a Eliane. Tá? Eliane, vamos começar aqui, já temos algumas perguntas. Há alguma opção que pode ser utilizada com o claim de proteção da microbiota? Várias dessas que a gente comentou, né? Desde dos probióticos, pós-bióticos que a gente comentou, como o Calibiome ou como o Neosensio, até os óleos, né, vegetais africanos que fazem como manquete, filme, várias opções ali, pode serem combinadas também, né? A gente pode pensar numa forma, dependendo do que é o produto, a gente pode pensar em formas sinérgicas aí de atuação. Legal. Ele tem uma pergunta aqui que eu vou talvez resumir ela, porque tem diversas questões, né? Questões relacionadas a isso, mas assim, é sobre o cosmético natural ou sustentável. Se a performance dele hoje já pode ser 100% comparada com a performance de um produto regular de mercado. Você podia falar um pouquinho mais a respeito disso? Sim. Lá no começo, né, quando eu comentei sobre aquela questão dos shampoos sólidos, da gente pensar primeiro só na questão da sustentabilidade, que foi o início desse caminho verde. Então, naquele momento, né, a gente brincava na bancada, projeto Gororoba, né, com uma cara feia, não sei se vai ser bom, enfim. Hoje não, né, Alexandre? A gente tem vários caminhos, várias opções, várias categorias de produtos, por exemplo,
Eu não comentei aqui, mas a gente tem, por exemplo, o Cosfaderm Fio, que é um éster, né, que substitui silicone volátil, que é de uma que é certificado, Cosmo, que é de uma performance absurda, assim, porque foi muito bem pensado tecnicamente. Então, tem tecnologia envolvida, que foi desenvolvida, vamos dizer, desde os anos, começo aí dos anos 2000, vamos pensar que começou essa onda de vamos ser verde e tal, meio ambiente, Greenpeace, essas coisas todas. Hoje não, hoje você tem, por exemplo, uma empresa, sei lá, como a Cosfatec, como a Calichem, como a Naturalis, que investem pesado em tecnologia, né? Quando a gente pega, não está nesse conteúdo também, sei lá, o Peptilift lá, que é a endorfina mimética, aquilo é de uma riqueza de tecnologia muito alta, né? E todas essas tecnologias hoje, pensando muito, né? Nesse universo, que química é essa que está lá na pele? Né? Que substâncias a pele produz para fazer esse papel? Então, vamos tentar, eu chamo isso de efeito não repintar a Mona Lisa, sabe? A Mona Lisa já foi criada perfeita, que é a pele. Se a gente não estragar a Mona Lisa, a gente já está fazendo muito. Então, hoje a gente tem essas empresas todas, né, associadas a grandes universidades, fazendo pesquisas. Então, eu diria que hoje a gente consegue fazer produtos do ponto de vista tecnológico igual. E sabe também o que melhorou muito, Alexandre? Como o público consumidor está buscando mais, a produção disso aumentou e o custo melhorou. Porque antigamente era difícil, né? Você queria achar alguma coisa, o preço às vezes era tão alto que você falava, melhor não. Hoje você tem mais demanda, então você começa a ter no mercado disponibilidade de ativos tecnológicos sustentáveis, tipo os tensoativos lá de aminoácido, né? Quando a primeira vez que eu vi Alexandre, foi em 2008, quando entrou no Brasil. Primeira vez que eu vi, eu fiquei enlouquecida com ele. Nossa, eu tive que chorar muito para convencer o diretor da empresa que eu trabalhava para a gente fazer um produto. Hoje você consegue, porque, né, a gente já traz uma quantidade maior, as pessoas já entendem, né, o benefício deles. Né? Falando desses que a gente está conversando, dos aminosurfactantes, hoje a gente tem, né, da linha Eversoft, um para cabelo, um mais indicado para a área do rosto. Então, hoje você consegue ter performance sensorial e custo bem melhores do que há um tempo atrás. Então, eu diria que sim, acho que a resposta é sim. Obrigado, Eli. Aí, um pouco dentro dessa linha também, essas matérias-primas com apelo mais natural, quando introduzidas dentro de um sistema tradicional e sintético, são eficientes ou têm seus efeitos neutralizados? Tenho que usar em uma formulação totalmente natural ou ela pode ser mesclada e ir se naturalizando aos poucos? Isso a gente chama de transição, né? É muito comum a gente ver isso em várias categorias de cosméticos. Em filtro solar, em produtos de skincare, de cabelo, né? O salto, né, quântico do totalmente sintético para o totalmente natural, às vezes é difícil, por conta de vários fatores, por conta de estoque, um monte de coisa. Então, quando você tira, vamos falar de um shampoo, você usava somente Lauril etersulfato de sódio. Aí você reduz esse Lauril, vamos dizer que você usasse 20% lá de Lauril, 22%. Você reduz, sei lá, para 16%, e usa 6 de um aminosurfactante, você já está reduzindo a irritabilidade muito. Então, pode ser feita de forma gradativa, sim. É claro que vai depender do que você está oferecendo, o que você está dizendo para o seu consumidor, né? Mas é legal contar essa história para ele, né? A gente vê muito isso em marcas famosas, né? Como eu disse, não só em produtos capilares, em filtros solares, em skincare, em diversas áreas. Eu vejo muito esse movimento, um escalonamento, assim, uma gradatividade na incorporação de substâncias mais sustentáveis. Obrigado, Eli. Mais uma aqui. O Eversoft ACS pode ser utilizado para hair care e skin care?
E uma relacionada a isso também, aminoácidos podem ser utilizados também para a parte de condicionadores? Então, vamos lá. Falando sobre o ACS, que é o alalinato, né? É um aminosurfactante onde a empresa usa o alalinato. O alalinato é o que dá o sensorial de cabelo, especificamente em cabelo, mais próximo do lauril. Então, quando a gente vai fazer um produto capilar e quer trazer um aminosurfactante, a gente sempre acaba indicando. Mas eu também posso usar o ACS, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo uma linha, né? Ou, por exemplo, vamos pensar nos produtos masculinos que a pessoa vai usar no cabelo, na barba e no corpo, né? Então, esse mesmo ACS é muito suave pelo fato de ser de aminoácidos. E a gente pode usar. A única parte, por exemplo, que eu acho que o ACS não caberia seria, por exemplo, para um sabonete íntimo. Porque aí por questões de pH, porque aí eu preciso estar trabalhando num pH em torno de 4, e aí é mais indicado o UCS, porque ele tem estabilidade melhor. Mas eu não tenho nenhuma contraindicação de usar, apenas que quando é capilar a gente fala, olha, faz o teste com o ACS que você vai ver um sensorial, na verdade, mais parecido com o que as pessoas estão acostumadas, e elas gostam. O tal do cantar o cabelo. Tá ótimo, Eli, obrigado. Mais uma aqui, a do Bioprotect Vegan. Se você poderia falar um pouquinho mais a respeito da utilização dele. Ele é para ser utilizado no álcool em gel ou depois da utilização do álcool em gel, em produtos formulados para utilização depois? Tá. Esse produto, o Bioprotect Vegan, a gente indica para várias aplicações, desde um produto de ação antisséptica mesmo, como eu citei, que foi o teste que a gente fez, lembra, no começo lá da pandemia, que a gente começou já a pensar, quando estava aquela busca doida dos produtos de álcool em gel, e a gente falou, gente, vai ter tanto álcool em gel na mão das pessoas que uma hora isso vai trazer problema. Então, a gente lembra que a gente fez os testes e tal. Então, num primeiro momento, a gente pensou assim, num fluido antisséptico, que eu substituo o álcool em gel. Ponto. Mas, meu Deus, ele tem um monte de propriedades ali. Aquelas plantas, né? Por exemplo, o alecrim do campo é uma planta maravilhosa para higiene bucal. Então, eu posso usar o Bioprotect Vegan num produto de oral care, eu posso usar o Bioprotect Vegan num produto de acne, eu posso usar o Bioprotect Vegan num desodorante, eu posso usar o Bioprotect Vegan num produto de caspa ou de desordem capilar. Ele tem uma ação antimicrobiana, né? Bonita, a gente pode mandar o estudo, e aí a pessoa né, pode aplicar em tudo que ela tiver na cabeça. Por exemplo, eu ia usar um triclosan. Eu posso usar o Bioprotect Vegan. É uma opção verde para isso. Tá? Aí poderia ser Obrigado, Eli. no desodorante, nada. Mais uma pergunta aqui da Natália. Vocês também possuem alternativas para condicionadores, máscaras em pó? Então, a gente tem um ativo que é o Everlip de EFA, né? Ele é da mesma empresa da Sinolion, que trabalha com os aminosurfactantes. O Everlip de EVA é um emulsionante catiônico de cadeia bem grande, ele é muito parecido com a estrutura de uma ceramida, quando a gente olha para a estrutura dele. Ele não é certificado, mas ele vem do óleo de cártamo, né? Porque o processo para transformá-lo em catiônico, as empresas certificadoras de orgânico ainda não permitem. Mas ele é um produto maravilhoso. A gente tem. Eu posso usá-lo, por exemplo, num shampoo, e esse shampoo ser transparente, ele não atrapalha. Como um poliquaterno. A gente pode usá-lo como agente, né, como emulsionante catiônico, e a gente pode usar em emulsões para o corpo. O sensorial dele é maravilhoso, né? Então a gente trabalha aí com ele de meio a 5%, dependendo, né, de que ação antifreeze a gente quer.
E a gente trabalha com ele na máscara que a gente chama condicionante, né, de cabelo sólida. Natália que perguntou? Se precisar, Sim, Natália, a gente tem formulação. A Juliana Gonçalves, né, fez lá no Lab, ficou muito bom, ficou muito legal. legal. Ele tem mais duas perguntas aqui. Qual a sugestão de porcentagem do uso dos extratos se você for utilizá-lo como um corante natural? Tá. A gente trabalha de 0,1 mais ou menos a 0,5%. Uhum. Depende um pouco, por exemplo, tem extratos que têm um potencial corante maior, por exemplo, açaí, frutas vermelhas, o blueberry tem um potencial bem alto, então às vezes a gente usa um pouquinho menos dele, né? Aí, por exemplo, o manga, que é amarelinho, já, ele é mais suave, o tom natural do corante mesmo. Então a gente oscila entre 0,1 a 0,5. Mas, por exemplo, dependendo também, a gente fez um teste, por exemplo, em sabonete em barra com ele, né? Então, ele foi adicionado no momento da extrusão. Ele é em pó, a gente já coloca lá junto com as bases para fazer o sabonete em barra. Aí você usa um pouquinho mais, então depende um pouco do produto. Mas, assim, se for para produtos líquidos mais comuns, cremes, fluidos, enfim, a gente usa nessa faixa entre 0,1 e 0,5%. E o custo é muito bom desse produto, viu? Obrigado, Então, Eli. fica a dica aí. Agora, a última pergunta aqui que eu tenho foi comentado a respeito dos óleos africanos. Se você poderia rapidamente falar quais são as principais diferenças com os óleos tradicionais de mercado? Tá, então vamos lá. Se a gente for pensar no óleo de mercado que a gente conhece, que seja mais próximo dele, seria a família, até porque alguns são de famílias próximas, seria o argan e o oliva. Tá? Eles são mais ou menos o que traz, né, esses óleos africanos em comum, por exemplo, com esses óleos que eu comentei. Uma alta concentração nos ácidos graxos da cadeia de carbono 18 com insaturações. Então, isso transforma esse óleo num produto líquido em temperatura ambiente. Isso permite uma permeação muito boa. Isso traz também um outro benefício, que eu não lembro se eu comentei na hora que eu estava falando sobre eles. Ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa. Né? A gente sabe do uso dele até como em fitoterápicos e tal, não só para a pele, mas para outras questões. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa com tendência à acne, por exemplo, que ela tem uma tendência à inflamação maior do que uma pessoa que não responderia dessa forma, você pode fazer um cosmético com esse óleo que ele não é comedogênico. Ele não vai instigar uma pele oleosa a inflamar, né? Aí, claro, de óleo para óleo, e é legal se vocês quiserem, depois a gente envia a literatura, que na literatura deles é uma literatura muito bacana, você tem a composição de todos os ácidos graxos. Então, tem lá da cadeia 14, da 16, da 18, com ou sem saturação. E aí você começa a olhar para aquilo e saber, bom, cadeia maior, mais emoliente, cadeia menor, mais sequinho. E aí a gente começa a entender melhor. Mas todos eles têm em comum o fato de ter uma grande concentração de cadeia 18 com insaturação. Tá? Excelente, Eli. Bom, eram essas perguntas que eu tinha, que foram feitas pelos clientes também. Isso. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu queria agradecer a todos que participaram também. Bom, e deixo aqui as suas considerações finais aí. Agradecer, né? Agradecer a todos que estiveram aqui, a toda a equipe da Colonias, né? Que está por trás, que não está aqui. Então, para a gente estar aqui, tem uma turminha atrás da gente muito legal, não só do Ciências da Vida, mas da Color Mix Especialidades como um todo. Todos vocês são bem-vindos. O que vocês precisarem de ajuda para o projeto de vocês,
chama a gente, né? A gente entra em contato, conversa, a gente adora pensar junto nos projetos, e o que precisarem da gente, estamos à disposição. É isso, agradecer mesmo a todos mesmo que estiveram aqui com a gente, tá bom? Mais uma vez, aí, obrigado a todos. Relembrando que quem perdeu alguma parte da apresentação, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E tem aqui o contato da Eliane, ou você pode estar entrando também em contato no site, e também com algum consultor técnico da Color Mix. Muito obrigado, Eliane. Obrigado a todos, tá bom? Obrigada, E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.